4º episódio do nosso podcast de RH para RH, falando sobre liderança. E eu tô aqui mais uma vez com a Ana Paula, nossa Head de Treinamento e Desenvolvimento. Mais uma oportunidade, amo. É bom demais, né? É Conversar, ótimo. Principalmente com o nosso público de RH, né? Com certeza. Então, o tema desse episódio hoje vai ser liderança situacional. E eu queria voltar esse tema muito para o RH. Eu queria falar com vocês. O que acontece? Muitas vezes a gente tem uma preconcepção sobre como as coisas precisam ser, né? E a gente que está na gestão de pessoas tem que ter muito cuidado. Por quê? A liderança situacional, principalmente a base teórica que nós utilizamos aqui na B2, uma delas, né? Ela preconiza que a gente precisa ter um olhar para o outro para dizer que determinada coisa precisa ser dessa forma. O que eu quero dizer? Às vezes o RH ele fala assim, gestor, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que dar feedback, é assim que faz. Então, a gente age de uma forma um pouco apontando o dedo ou cobrando determinadas atitudes e falta da nossa parte um apoio técnico, um apoio metodológico para que isso aconteça, né? Então, a liderança situacional é uma delas. Por quê? Porque ela vai exigir do líder uma atenção muito especial, como eu falei no episódio anterior, né? Ao nível de maturidade do liderado, o empenho desse liderado e a complexidade da tarefa. E isso não é simples. Porque vai exigir um prévio conhecimento de como está essa pessoa. Por isso que a gente fala que liderança é feita por meio de diálogo, muita conversa, muita interação produtiva, né? Que não necessariamente ela é presencial, não necessariamente ela é falada, né? Mas ela é intencional, né? Marina, isso, perfeito. Ela é intencional e exige uma dedicação, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que a nossa teoria ela preconiza? Que a gente vai olhar primeiro para o nível de maturidade e empenho do liderado. E aí são 4 níveis de desenvolvimento que essa teoria preconiza. No primeiro nível, o que mais se vê? Um liderado com baixa competência, mas com alto empenho. Para um liderado que tem baixa competência, e aí a gente pode estar tratando de profissionais juniores que acabaram de iniciar, assistentes que estão começando o trabalho, ou até mesmo um sênior que é uma tarefa nova para ele, que ele nunca executou. Então, ele recém-promovido, exato. Talvez. Então, ele está neste nível ali de baixa competência, mas ele tem um alto empenho. Quer dizer, ele está querendo aprender, ele está querendo fazer. E aí, para esse nível, existe um estilo mais adequado, que a teoria chama de estilo direcionador. Trocando em miúdos, você vai dizer, faça dessa forma. É assim que faz. Você dá a direção, o caminho que ele precisa seguir. Nessa etapa, não tem muito diálogo, acredita? Mais diretivo mesmo. É diretivo. Por quê? A pessoa chegou agora. Eu gosto de brincar. A pessoa chegou agora, não sabe nem se fica, né? Brincadeira. Mas ela chegou agora. Então, o que ela tem muito para trocar contigo sobre a tarefa que ela ainda não conhece, o processo que ela ainda não conhece? Então, esse momento, o líder precisa direcionar essa pessoa. A gente não abre muito para trocas. A gente, é claro, pode ouvir alguma coisa e tal, mas é um estilo mais diretivo. Com isso, com esse direcionamento muito certeiro, muito assertivo, uma comunicação muito clara do que fazer, oferecendo para essa pessoa onde ela pode buscar mais informações, com quem ela tem que falar, quem vai ajudar ela nesse princípio, ele pula para o próximo nível, que é alguma competência, começou a adquirir alguma competência, mas os teóricos dizem para a gente que o empenho dessa pessoa baixa no segundo nível. Por que você acha, Marina, que o empenho dessa pessoa baixa? Imagino que ela já entra numa certa zona de conforto, já está executando, talvez já acha que sabe. É por aí? Também, com certeza tem a ver com a rotina, né? Ela começa a entrar numa rotina que antes era uma coisa nova, empresa nova. Mas tem mais do que isso. Tem aquele assim, bem-vindo a tal lugar. Aqui sempre foi assim. Não, calma, você está muito empolgada. Uma referência externa, exato, assim, dos colegas. Cultural também, que ajuda a diminuir esse empenho. Então, veja,
No primeiro momento, o líder tem grande foco na tarefa, porque ele precisa ensinar o que é, como é, falar do ambiente, das diretrizes da empresa, de como é esperado que a pessoa se comporte. Num segundo nível, a gente está falando que ele já adquiriu uma certa competência, aumentou um pouquinho a competência, mas o empenho dele diminui. Então, eu preciso de tarefa ou de relacionamento? Imagino que relacionamento. Relacionamento. Né? Então, nesse momento, eu começo a ouvir mais a pessoa. Eu continuo dirigindo, mas eu começo a ter um comportamento mais de escuta. Então, eu abro mais a fala para essa pessoa. Eu ainda continuo dando detalhes das tarefas, mas eu começo a perguntar como ela está se sentindo, como que ela entende, o que ela está achando da empresa. Tem líder que pede feedback para a pessoa na primeira semana. Né? A pessoa, coitada, não vai conseguir te dar uma informação concreta. Não vai ficar dizer ali, que tá gostando tá tudo só, bem, né? Tá tudo bem. E aí, nessa segunda etapa, ele começa a aumentar esse nível de relacionamento, de interação, exatamente. E ele começa a mostrar mais como fazer. Então, ele está mais presente para servir de modelo. Um pouco mais presente para servir de modelo. Aí, essa pessoa espera-se que ela avance para o próximo nível de maturidade e empenho. No próximo nível, ele já é um profissional competente e o empenho dele costuma variar. Nesse nível, a gente precisa fornecer apoio. No apoio, o líder começa a falar uma coisa que você disse em outro episódio, pessoal, assistam para vocês verem. E a gente falou que tem líder que, às vezes, não entrega tanto para o liderado porque tem que se manter ali à frente de tudo. Nesse terceiro nível, o líder já vai começando um pouquinho a sair de cena, aumentando um pouco o nível de... como é que a gente fala? Exposição. Não, quando a pessoa pode fazer sozinha, gente, fugiu autonomia. Autonomia, obrigada. Então, a gente vai aumentando o nível de autonomia dessa pessoa. Ele ainda precisa de um acompanhamento maior. Ele ainda é focado em relacionamento, mas tarefa já não precisa mais, porque ele já está competente. Então, eu vou oferecendo apoio para essa pessoa. Então, eu digo, estou aqui, faça lá. Aí a pessoa fala, você pode ver para mim? Tudo bem, eu vou ver. O que acontece? Até os autores, eles falam que nesse nível a pessoa é capaz, mas cautelosa. Sabe aquele funcionário que você tem certeza que ele sabe fazer tudo, mas tudo ele te pergunta, ele quer sua validação? Ele vai mandar um e-mail, ele sabe o que tem que fazer, está tudo certo, mas ele precisa da sua validação. Nesse momento, você começa a entregar para o liderado um nível até decisório maior. Decisões que possam ser reversíveis, porque a responsabilidade é sempre do líder. Eu estou delegando uma responsabilidade minha, mas eu continuo responsável. Então, decisões que possam ser reversíveis, do tipo assim, a gente vai fazer o evento, Marina, de RH para RH aqui tal dia, e queria ver com você como que vai ser o tema. Aí você fala, não pode decidir. Pode, dentre esse cardápio, decide você. A pessoa, e agora, então ela começa a ficar mais segura. Então, você fala, não, pode ir, pode fazer a reunião sozinho com o cliente, e segue esse princípio, eu sei que você já sabe. Então, você já sabe. Então, vai lá e faça. E aí, se a pessoa erra, eu, como um apoiador, vou lá e tomo a frente. E falo, quem errou fui eu. Eu permiti. Então, vamos ver aqui onde estão as lições aprendidas. Até blinda, né? De certa forma. Isso é o apoio, exatamente. Porque senão ele vai continuar inseguro, porque ele vai errar e a gente vai colocar a culpa nele e ele vai sempre precisar de validação. Então, o que a gente espera? Ele já é competente, mas estava muito cauteloso. A gente espera que ele chegue no próximo nível, que é um sonho de muitos gestores, que é alta competência e alto empenho. Nossa, deve ser o sonho. É o sonho. Só que ali é onde a gente mais erra. Sério? Sério. Porque nós aprendemos que temos que direcionar, que orientar, apoiar, definir muito bem e tal. E nesse nível é o contrário. Em vez de eu falar preciso disso, eu digo como eu faço isso? É o contrário à pergunta que se faz. Né? Então, você só diz assim, olha, a gente precisa fazer tal coisa, mas eu não tenho ideia de como que é. Então, a pessoa é que vai te dizer como é. Ela que vai trazer a solução do problema. A solução
como vai ser, o que ela está pensando de metodologia. Entendi. E você só vai apoiar, dizer, olha, se precisar de mim, eu estou aqui. Eu gosto de falar nos nossos treinamentos que é assim, gente, a pessoa quando está nesse nível, por favor, não encha o saco dela. Ela não precisa mais de dailies. Ela não precisa ficar te reportando 24 horas o que ela está fazendo. Porque se o gestor faz isso, vai abaixando o empenho. E a gente... Pense, a pessoa já tem um alto empenho, ela já está vestindo a camisa da empresa, ela não precisa que ninguém fique perguntando para ela toda hora se já fez, se não fez, como vai ser. Até porque, para você entregar, ela já passou por todos os níveis, né? Então, no nível 1, a gente tem foco na tarefa. No nível 2, a gente tem foco na tarefa e no relacionamento. No nível 3, a gente tem mais foco no relacionamento, que é aquela coisa do apoio, do empoderar, né? Do colocar a pessoa para fazer com autonomia até ela se sentir mais segura. E no 4º nível, eu nem foco na tarefa nem no relacionamento. Eu deixo o cidadão trabalhar. Em paz, isso não significa que vamos delargar. Sim. De forma alguma. Nós vamos acompanhar, nós vamos ter feedback, nós vamos ter reunião. Mas a gente vai abordar de uma forma muito prática os reportes. Então, eu te delego, Marina, esse projeto aqui, define ele para mim. Mas aí, sexta-feira, você me diz como que tá. E você não precisa cobrar, porque a pessoa já é competente e empenhada, ela vai trazer. Se, por acaso, ela não trouxer, a gente vai dar um feedback, a gente vai fazer um acompanhamento. Mas, assim, de uma forma bem geral, a liderança situacional é nesse sentido. Só que o grande pulo do gato é o seguinte... Se a complexidade da tarefa muda, ele pode sair do nível 4 e voltar para o nível 3. Porque somos seres humanos, não somos caixinhas, né? Se você olhar lá, você tem uma matriz desses níveis. 1, 2, 3, em caixinhas. Só que nós estamos transitando para lá e para cá o tempo todo. Então, o líder tem que estar sensível para poder modelar a forma que ele vai tratar e abordar cada pessoa. De forma prática, eu já recebi de um líder numa mentoria assim, Ana, eu estou usando a liderança situacional, mas eu estou sentindo que as pessoas estão com ciúmes. Porque eu estou tendo mais tempo com fulano que precisa e menos tempo com ciclano que precisa menos. Aí eu falei, então, você precisa estabelecer rituais de gestão. Sim. Então, para cada tipo de coisa, a pessoa já sabe quando que ela vai interagir com você. Você não pode soltar aquela pessoa que está mais... à frente, né? E deixar sempre as portas abertas. Perfeito. Gente, já me deu vontade aqui de fazer uma matriz e classificando. Existe uma matriz para isso. Tem. Nossa, gente, ó, fica a dica. Pra gente conseguir ver, né, onde é que tá cada pessoa do time. Pra gente encerrar esse papo, porque foi, assim, super esclarecedor já. Qual que é o papel do RH para apoiar as lideranças para entenderem esse cenário? Então, a gente precisa conhecer. O Daniel falou aqui, ele vai falar no próximo episódio, vocês sabem que isso aqui é gravado, né, gente? Então, no próximo episódio, ele vai falar com vocês sobre estilos de conflito e que a gente precisa conhecer, a base é conhecer. Então, o RH precisa se atualizar nesses assuntos, porque ele precisa agir como um parceiro desse líder, né? Então, perguntar para o líder como que você está fazendo. Ele está com dificuldade com alguém? Está com dificuldade nos resultados? Como que você está lidando? Aí, geralmente, ele vai falar, não, eu sou muito democrático, eu ouço todo mundo, mas espera aí. A liderança situacional diz para a gente que tem alguns níveis que a gente não precisa ouvir tanto. Né? Então, sermos mais acertados, sermos mais eficientes nessa atuação, apoiando o líder com essas ferramentas. Então, é conhecer, né, as ferramentas, os estilos, apoiar os líderes e também treiná-los. Né? Então, para isso, proporcionar o conhecimento para eles. E, para isso, pode ser o próprio RH ou pode se valer de outras formas, como, por exemplo, nós estamos aqui à disposição para fazer esses treinamentos. E a gente ouve e... é uma regra que acontece aí, que santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, tem que vir alguém de fora para falar algumas coisas. Mas é isso, o RH ele tem que conhecer, mesmo que ele não se aprofunde, mas saber que isso existe para ajudar nesses diagnósticos aí de forma bem clara. E, às vezes, Ana, eu sinto os RHs super entusiasmados, conhecendo vários desses assuntos, mas a gente não consegue replicar isso para as lideranças. Então, fica muito na nossa mão. E aí, o RH fica aquele RH sobrecarregado, os gestores dependentes do RH
Então, um RH forte é aquele RH que tem lideranças que conhecem bem o seu papel, Isso. lideranças que sabem o que precisam fazer, entregar, tem processos que apoiem essas lideranças, né? E conhecer de liderança situacional é um desses meios. Com certeza. E o Daniel sempre fala, a gente sempre discute aqui na B2, né, que nós temos um problema educacional no Brasil. O que acontece? Nós vamos para a nossa formação profissional focada em quê? No técnico. No técnico. Então, é difícil você ver cursos de graduação que te fornecem disciplinas práticas sobre liderança de pessoas e gestão, porque todos vão passar por isso. O engenheiro vai passar, o médico vai passar por funções de liderança. Ele pode escolher ser especialista, claro, mas normalmente existe, né, essa tendência de você ocupar algum cargo gerencial quando você é muito bom tecnicamente. E a gente precisa aprender sobre isso, falar sobre isso, né, mastigar, comer no café da manhã. No almoço e no jantar. No almoço e no jantar. E é gostoso. O conhecimento, ele abre muitas portas para a gente. E ele muda, né? Ele muda o cenário. Então, eu acredito firmemente, né? Sou uma pedagoga, então acredito firmemente no processo de desenvolvimento de pessoas. E aqui na B2 a gente acredita, né, que a educação muda as empresas e muda o mundo. Isso. Então, a gente apoia as organizações aqui em desenvolvimento de soft skills, não só de liderança, mas outras soft skills também, hard skills. Porque é isso, é compartilhar o nosso conhecimento, fazer com que todos cresçam e a gente diminua esse gap educacional que existe no nosso país, né? Exatamente, Marina. Muito bom. Gente, mais um episódio de RH para RH. Falamos sobre liderança situacional. Ana, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. E se você quer saber mais, quer conversar sobre liderança situacional, liderança, PDL, manda uma mensagenzinha aqui ou entre em contato com a gente pelo nosso Instagram. Vamos ter o maior prazer de te atender e desenhar uma solução específica para a sua organização. Até mais. Até logo.